que então uma pessoa que tem a tendência a economizar, seja um marido, seja uma sócia, vai querer ter uma parceria, uma sociedade com uma esposa gastona ou com uma sócia que tem um perfil diferente? Olha que curioso. Aquela história dos opostos se atraem, né? Porque muitas vezes os casais, vejam, as pessoas querem uma coisa que elas não têm. Então, se eu sou gastona, eu falo, olha, meu marido é econômico, que beleza. Aí ela tá querendo a segurança. Eu tô atraída pela segurança que ele sabe ter. Mas não demais, né? Aí eu acho que ele vai mudar depois pra ficar do jeito que eu quero. E ele não está sabendo disso, não, né? Não, ele não foi informado. Ele não foi informado. Então, é a mesma coisa da sociedade. Às vezes tem uma empresa grande que fala, eu tô cansado de trabalhar com uma empresa grande. Vou trabalhar com uma empresa pequena, porque aí eu vou ter mais pessoalidade, eu conheço o sócio, eu vou ser o maior contrato dessa empresa, então vai ser importante o meu contrato. Porque entre empresas grandes, mais um contrato. E aí, veja, essas vantagens que ele viu, depois fala, pô, mas essa empresa pequena é meio lerda, né? Ela não tem um fluxo tão rápido quanto uma empresa grande. Ué, mas quando você escolheu essa empresa, né? Olha que interessante. Você não sabia que ela era pequena? Então eu quero, a partir desses exemplos, dessas ideias aqui, passar para nossa quinta questão, que é qual é a melhor solução para conflitos que envolvem dinheiro, na visão de vocês? Eu entendo que a gente já até meio falou isso aqui. É botar na mesa as cartas. Antes de chegar no conflito, vamos discutir as nossas metas. Se você tem um casamento, vai lá e discuta. Discuta antes, um casamento à vista. Quais são seus objetivos com relação à família, a trabalho, a manutenção financeira dessa casa, a futuro? Às vezes um quer ir morar fora e o outro tem uma carreira consolidada aqui. E aí, cara, acabou o casamento. Como é que eu quero ir morar fora e a pessoa aqui tem uma carreira? Então pronto, não teve a discussão antes, né? Numa sociedade, vamos discutir qual é o nosso objetivo. Então, gente, tem objetivos em mente na minha visão. Quais são os objetivos? Onde a gente quer chegar com isso aqui? Eu vou abrir uma empresa de pão de queijo com a Simone. Onde a gente quer chegar? A gente quer ter 1000 franquias? Ou não, cara, eu não quero trabalhar muito, é só uma coisa assim, durante a semana, de segunda a sexta. Porque às vezes ela quer ter 1000 franquias e eu quero trabalhar de segunda a sexta. É verdade. E aí ela quer pegar todo o dinheiro e reinvestir, e eu quero pegar meu dinheiro para praia no final de semana. Pronto. Então, antes da gente falar, você faz bem pão de queijo, eu também, vamos abrir uma empresa de pão de queijo, vamos falar assim, tá, a gente abre a pão de... E depois? E depois, por que o futuro acaba não existindo para as relações? Porque ele não foi pensado, ele não foi programado. A gente começa o hoje e vai indo. Imediatista. Para mim, a grande solução dos conflitos ou é contratar bons advogados que solucionem e façam a mediação disso, ou tem o seu objetivo em mente. Às vezes o objetivo muda no meio do caminho, mas pode ser de forma consensual, mas começa com algum objetivo traçado e algumas coisas discutidas, relevantes, né? Quais são os macro-objetivos, principalmente. O meu comentário é na mesma esteira, numa etapa anterior ao diálogo, o autoconhecimento. Isso, perfeito. Eu tenho que me olhar no espelho e me definir. Olha, eu gosto de dinheiro é muito bom para mim. Ou então, olha, eu nem gosto tanto assim de dinheiro, sei que ele é necessário. A partir disso, como é que eu me relaciono com as outras pessoas? Verdade. Com os meus parceiros de negócio, com a minha família, com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. Verdade. Muito importante. Com o meu futuro. Eu preciso de autoconhecimento. Perfeito. Perfeito. E aí, a partir disso, né, com a educação financeira também, você vai ter mais clareza, sim, né, que a gente já comentou. Dúvida. Então, eu concordo com vocês, eu só mudaria a Estela falou a palavra discutir. Eu colocaria conversar. Gostei. Conversações. Adoro do poder do palavra. Não é? Adoro. Conversações esclarecedoras. Olha, a gente vai ficar sócia, que legal. Vamos conversar bastante. Discutir a relação que acabou virando uma expressão, vai ter uma DR. Não é uma DR, discutir. Que preguiça. Que preguiça. Não, nós vamos conversar, vamos esclarecer. Ai, que chato isso. É preguiça, né? Que chato preguiça isso. discutir relação. Não queremos discutir relação, não. Vamos conversar sobre qualquer coisa que a gente queira, né? Então, eu acho importante isso, porque quando a gente pensa em conversações entre os sócios, às vezes eles chegam na advogada e falam, doutora Simone, eu não consigo conversar com a minha sócia. A gente começa a conversar e tem medo da comunicação, né? Isso é muito curioso. Eu tenho medo. Eu vou falar com ela que eu quero romper. Culturalmente, a gente é programado, nossa cultura aqui, tá? Brasileiro, para não discutir.
A gente é briguento, mas ter esta conversa, eu, na minha visão, culturalmente a gente não é preparado para isso. Porque a gente entende que discutir um assunto é uma briga. E não uma busca de uma solução. Por isso, aí, o que acaba acontecendo? Um quer puxar para o meu lado, o outro quer ter razão do outro, e as pessoas não botam o objetivo maior na mesa. Ó, nós dois queremos que a empresa funcione. Você está querendo que funcione assim e eu desse jeito. Só que o que acontece? Eu brigo pelo meu, você briga pelo seu e a gente não foca no objetivo. Para mim isso é... E a gente culturalmente aqui não gosta de discutir. Então, você entra numa reunião onde a pessoa, uma reunião em empresa, muitas vezes as pessoas saem e ficam assim, ai, mas ele não podia ter dito, você não falou lá dentro. Não, porque se eu falasse ia virar uma briga. Tá, mas tudo bem, a gente podia brigar lá dentro por isso, aí sai aqui fora e tá tudo bem. Não, a gente vai levar a mágoa, aquela coisa toda. E não, gente, a gente precisa aprender que muitas vezes alguns assuntos espinhosos têm que ser falados. Exatamente. Acho que as conversações esclarecedoras acabam caindo nesse medo, né? Nessa coisa cultural de achar que uma conversa vai escalar para uma discussão que vai virar uma briga e que vai gerar aqui um rompimento, né? É meio que esse medo dessa comunicação. E eu lembrei que vocês falaram de empréstimo, eu lembrei que um conhecido meu me contou que ele emprestou um dinheiro para um amigo dele que queria abrir uma pastelaria. E ele emprestou meio que nessa ideia do que a Estela falou assim, eu emprestei, mas assim, é um dinheiro... 10 mil que eu tinha aqui, eu não ia mexer com isso aqui. Então eu emprestei a perder de vista. Só que ele não falou isso com todas as letras. E o cara, né, o amigo dele, falou assim, toda vez que encontrava ele falava, Luísa, eu vou te devolver, viu? Ah, tá bom, cara, mas não vai falar disso. Luísa, vou te devolver. Então assim, ele falou, cara, tá um porre, porque ele só fala que ele vai me devolver e eu não quero saber disso. Tá estragando nossa amizade porque parece que ele não tem repertório. Enquanto ele não quer explicar pra mim que ele vai me devolver, a gente não consegue falar de outra coisa. E aí eu falei pra ele, mas por que você não conversa com ele sobre isso? Falou, vamos conversar sobre não conversar? Né? Tipo isso, assim. Não me fale mais sobre essa pitomba desse eu te emprestei, mas eu não tô com expectativa de tempo, então não precisa conversar. Vamos dar um tempo disso. Quando você tiver um plano... Vive sua vida, né, cara? Porque senão a pessoa não sai da aflição dela. Ela fica ali naquela aflição e toda vez... E ali também acabou a amizade, né? Acabou a amizade. Olha que interessante. Né? Nossa. Você tem uma ideia, Simone? O que você acha de melhor solução para esses conflitos que envolvem dinheiro? Melhor solução, além do autoconhecimento, acredito no diálogo. Mas o diálogo diferente do que a gente está acostumado a fazer, que é alguém está falando, você já fica formulando a resposta. Você já fica formulando uma forma de se defender, porque você acredita que o que a pessoa está falando é um ataque pessoal. Não tem a ver com o assunto em debate, não tem a ver com o assunto em tela. Exato. O que a gente tem que fazer é aprender a ouvir. Exato. Ouvir o outro sem fazer aqueles joguinhos mentais de ela falou isso, então eu vou falar tal coisa. A Fernanda falou isso, eu vou falar tal coisa. Eu vou rebater dessa maneira. Se eu falar isso, a Fernanda vai parar, vai mudar de assunto. Não certeza. A gente tem que aprender a ouvir, a se ouvir. Por isso a importância do autoconhecimento e ouvir o outro, ouvir as outras pessoas. Perfeito. Uma qualidade nessa escuta, né? Muito, muito, muito interessante mesmo. E aí, gente, eu quero destacar que quando essas negociações diretas, né? Conversações diretas, vamos pensar, os advogados chamam de negociações, né? Uma palavra que a gente costuma utilizar, vamos negociar e tal. Quando as sócias ou o casal não consegue mais conversar sobre isso ou tem medo de conversar, a advocacia ou a defensoria pública, se for o caso, entram nesse circuito, muitas vezes para negociar, falar, então tá, deixa eu falar com a advogada do outro lado, e eticamente a gente tem que sempre respeitar, né? Tem que falar com a colega do outro lado. Mas às vezes pode acontecer também que a advocacia perceba que tá travado, mas tá quase assim, poxa, elas precisam, essas sócias aqui, elas estão magoadas uma com a outra, elas precisam esclarecer alguns pontos. E esse é um ponto interessante. Muitas vezes, ao fazer o contrato de sociedade, elas colocaram lá 50%, 50%, porque é o padrão, elas não pensaram nisso. Mas uma delas pegou toda a sua verba de rescisão, investiu nos imóveis, né? Trouxe coisas de outra empresa que ela já tinha. Ou seja, na verdade não foi um 50% de verdade, mas o papel aceita tudo e elas não discutiram, não conversaram sobre isso. Então na hora que elas vão rescindir, aquela sócia que levou mais fala, poxa vida, eu preciso conversar com ela agora, que o nosso acerto vai ser diferente, não vai ser esse 50% que está escrito, mas e aí?
essa pessoa vai ficar magoada comigo, ela vai falar ela tá pressupondo mil coisas, tá? Ela vai achar que eu sou mercenária, que eu sou interesseira, que eu sou desleal. Por que eu não falei naquela época? Eu devia ter falado. E ela tá especulando mil coisas que talvez a outra pessoa fale, poxa, sério que você vai querer acertar isso agora? Eu não tava pensando nisso agora, mas tem um ponto. Vamos pensar que formas. Concorda? Tem tantas possibilidades criativas. Então eu quero somar o que vocês dizem, né? Além das conversas, das negociações, a possibilidade de, caso trave essa conversação, levar para uma mediação. Ali a mediadora que vai estar envolvida vai estar justamente escutando, promovendo uma escuta qualificada, dando voz e vez para serem explicados todos esses pontos com clareza. Eu costumo brincar que a mediadora é uma desavisada útil. Eu não sei de nada. E vocês estão me contando o que está acontecendo. E quando uma pessoa em conflito conta pra mim, na frente da outra, fala, poxa, mas esse detalhe você não tinha comentado. Ah, não. Muitas vezes se resolve elas falando em alta voz pra ti, em alta voz. Às vezes na primeira reunião eu falo, mas por que você não me contou isso? Algumas vezes eu já escutei isso em mediações assim, poxa, Fernanda, sem querer se desrespeitar, mas precisava vir aqui falar pra Fernanda, por que você não foi no meu escritório e me contou? Né? E aí, porque a gente não tá conversando direito, a gente não consegue se comunicar. Então, foi necessário aquele espaço da mediação justamente para as pessoas poderem clarificar. E olha que interessante, eu já tive experiências também assim, mediação agendada, Fernanda, coloca aí na sua agenda, vai ter uma reunião de mediação semana que vem, quinta-feira, maravilha. Segunda-feira me ligam, Fernanda, então não precisa mais. Os advogados foram se preparar para a mediação, fizeram as propostas, ligaram para o outro, falaram, beleza, a negociação fluiu. Então olha que interessante, o fato de ter uma mediação marcada foi o pressuposto para eles prepararem uma proposta bem feita. Pô, ficou bonito. Eles pararam e pensaram no assunto. Pensaram no assunto. E ouviram com carinho, com profundidade e acharam a saída. E acharam. E falaram, poxa, a proposta é legal, vou levar para a doutora Simone. Tô achando que a doutora Simone vai achar mérito. Levou para a doutora Simone e falou, opa, isso faz sentido. Então não precisa da mediação. Olha que interessante, né? Quer dizer, eu brinco que é um acordo filho da mediação, né? Um filho, né, que nasceu antes da mediação, mas porque a mediação foi esse momento selecionado, cuja preparação sejou esse desenho interessante que fazia sentido. Mas que os advogados não tinham até então uma necessidade de fazer. Falar, pra que eu vou fazer? Na mediação a gente vê qual é. Mas a mediação foi. Olha que interessante, né? Então, muito. Por isso que a gente pensa em solução extrajudicial, né? As conversações, as negociações diretas e a mediação. E nessa mediação a gente pode ter, às vezes, só os empresários, só o casal. E muitas vezes vêm essas pessoas em conflito com as suas advogadas, seus advogados, suas defensoras, que vão colaborar nessas conversas. Então, a gente costuma ter bastante proveito quando muitas pessoas se engajam, né? Eu já participei de conflitos que envolviam grandes valores e tinha diretor financeiro da empresa, tinha 7 pessoas de cada lado. O pessoal empolgou aqui, né? Eram 15 pessoas na sala, 7 pessoas de cada lado e eu de mediadora lá. Mas era isso, muitas pessoas querendo saber, querendo discutir aspectos que o departamento financeiro da empresa, né, para fazer o acerto com a outra, ia precisar, então, saber. Então, acho que a gente tem aqui, quando a gente pensa em melhor solução, é aquela que atenda aos interesses. Então, a gente está pensando, poxa, quais são soluções mais baratas, que não vão envolver julgadores, perícias, né, enfim, situações que vão encarecer para as pessoas envolvidas, mas que vão envolver as próprias pessoas em posturas protagonistas. E aí a negociação, a mediação, eventualmente uma conciliação que também vai gerar aí essas opções favoráveis, poderá ser interessante contar com essas ferramentas. Então, te ouvindo, o que eu concluo é que o papel do mediador é encontrar o ponto comum. Eu tenho o meu conjunto de coisas que eu quero, o outro tem um conjunto de coisas que ele quer. O que encontra aqui no meio? Porque é aí que vai estar a solução. Enquanto eu estou defendendo onde a gente não se encontra, talvez a briga seja eterna. Mas o que tem aqui no meio que eu atendo um ponto comum, um objetivo comum? O objetivo é acabar a briga? Se o objetivo for acabar a briga, os dois vão dar uma solução que na mente deles seja acabar a briga. Né? Cada um dá a sua posição de como acabar aquela briga. E na verdade, olha que interessante, a ideia do mediador é que ele estimule esse protagonismo mesmo. Olha, então cada um trouxe uma proposta. E agora, o que vocês querem fazer com isso? Ah, não, vamos criar uma terceira. Né? Então vamos voltar para casa, tenta melhorar isso que eu tento melhorar aquilo. E aí isso é muito interessante, porque as propostas são realmente criadas pelas pessoas. O mediador, nesse estímulo à comunicação, ele não cria a proposta. O protagonismo ele não dá a resposta. Não dá a resposta, também. Né? Então, é o mesmo papel que eu tenho. Eu não posso falar para a pessoa faça A, faça B, faça C.
qual é a melhor solução que você se dá para essa situação. Porque se eu dou, é muito fácil eu dar uma solução para Simone. Simone me conta aqui um caso dela, eu falo assim, faz isso, é conselho. É muito cômodo. É muito fácil, né? Muito cômodo. Eu vou para minha casa dormir e você ficou com um problema. Para descascar. Com um novo problema. Simone. Um novo problema, né? Então, quando eu tinha um, ganhei dois. Então, assim, agora e eu buscava uma solução, né? Então, quando ela começa a pensar nas possíveis soluções dela, é o papel do mediador, pelo que eu estou entendendo, a própria pessoa que deu as possíveis soluções, ela é dona. Exato. Foi ela quem falou. Exato. E é isso que tem que ser na vida. Você não pode ficar pedindo qual é a opinião do A, do B, do C. Acha a sua. Procure pessoas que te ajudem a achar a solução. Né? Um mentor, um mediador, um advogado, alguém que possa estar ali para te suportar num momento difícil. E você que vai ter que achar a solução. A solução é sua, sempre sua, porque você vai ter que dormir confortável com ela. Exatamente. Né? Sem dúvida. É muito fácil resolver o problema e eu vou para minha casa dormir e você fica com ele. Exatamente. Né? E às vezes as pessoas são credoras, né? Elas falam assim, ô Simone, você fez aquilo que eu falei pra você para resolver o problema? Aí a Simone fala, não fiz. Poxa, Simone, como assim? Quer dizer, eu virei devedora de fazer o que você achava que fazia sentido. Já viu isso? Isso é muito comum. Todo mundo tem solução para a vida alheia, né? Exatamente. Porque ninguém tem o problema da vida alheia, não né? É fácil. É a fácil. grama do vizinho, né? Exatamente. Tudo é muito simplista, né?